Mais um modelo 100% elétrico que você confere em avaliação completa comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. O modelo em questão é da chinesa BYD, uma gigante produtora de automóveis que está chegando agora ao mercado brasileiro. O carro que a gente trouxe para vocês é o BYD Tan, um SUV 100% elétrico de 7 lugares, inclusive com tração integral. Por quê? Tem um motor elétrico aqui no eixo dianteiro e um motor elétrico no eixo traseiro. Mas tem mais coisas, ele traz algumas inovações, como por exemplo, uma tecnologia de bateria que não é a mesma que os outros carros elétricos utilizam. Também uma super tela de central multimídia flutuante que inclusive você consegue girar, colocar na horizontal ou até mesmo na vertical. Também tem até mesmo o cartão NFC, né? Aqueles cartões de proximidade para você conseguir acionar o carro, entre outras coisas. E agora nós vamos conferir todos os detalhes nesse vídeo. E se o tema é curiosidade, eu já vou começar com este símbolo que aparece aqui na frente do carro, porque toda vez que você vê um carro na rua, você tem ali o símbolo da marca. Se é uma Mercedes é uma estrela, se é um Audi são argolas e assim sucessivamente. Mas aí, cadê o símbolo da BYD aqui na frente? Não tem, né? Tem aqui um símbolo chinês. Por quê? Porque esse símbolo aqui representa a dinastia Tang. Inclusive foi aí que veio o nome do carro. Essa dinastia muito poderosa na China, que existiu aí de aproximadamente 600 a 900 depois de Cristo, promoveu uma série de reestruturações lá na China, até mesmo a unificação da China como a gente conhece hoje. Daí a homenagem, né? Então o nome do carro está inspirado nessa dinastia que foi muito importante para o país. Agora, pessoal, o nome correto dessa dinastia é T-A-N-G, Tang. Porém, muitos dizem que você não pronuncia o G, daí o nome ficar só Tan. Mas a gente sabe que a história não é bem assim, porque esse carro em outras partes do mundo, ele tem o nome TANG, mas aqui no Brasil caiu o G. Por quê? Porque se tivesse o G ia poder causar alguma brincadeira ou desconforto com um produto aí da área alimentícia. Então ficou só TAN, mas aqui, o símbolo aqui na frente e nas rodas é o símbolo da dinastia Tang. Falando das tecnologias, aqui na frente a gente já começa a ver este quadradinho aqui embaixo, que na verdade é um radar frontal usado aí para o controle de cruzeiro adaptativo. Vamos ver isso funcionando na prática. Também temos 4 câmeras nesse carro, inclusive uma câmera a gente consegue ver aqui na frente, embaixo do símbolo. Essa câmera trabalha junto com mais 2 sob os espelhos laterais e mais uma lá na traseira. Já conhecemos de outros veículos, né? O sistema Bird View 360 graus, mas que nesse carro tem um funcionamento diferente. Também vamos ver isso no vídeo. Tem também uma câmera lá no para-brisa, bem no centro do carro, que trabalha junto com esse radar frontal, justamente para o sistema de permanência de faixa, que o carro também possui. Mas tem uma outra câmera diferente. Os mais atentos vão notar que aqui do ladinho da câmera central, aqui, tem uma outra câmera. E que câmera que é essa? Vocês já viram vários vídeos na internet de acidentes de carros que são captados por aquelas câmeras que muitas das vezes são acessórios nos veículos, né? Que filmam permanentemente a pista e armazenam essas imagens. Aquilo é uma dashcam que você instala à parte. Mas nesse carro a câmera já vem de série, você não precisa comprar o equipamento, ele já tem a câmera que registra. E junto com aquela câmera que filma a parte de fora, tem uma outra que filma a parte de dentro. Vamos ver isso no vídeo. O conjunto óptico desse carro é bem interessante. Tudo que vocês estão vendo aqui em cima é iluminado em LED. Então a gente tem aqui assinatura de lanterna, luz de rodagem diurna, luz de seta sequencial que corre de dentro para fora e um completo sistema de iluminação. Por quê? Vocês vão observar aqui 3 projetores, mas na prática são 2 projetores que tem aquela lente na frente e esse aqui mais da ponta, apesar de parecer um projetor, não é. Ele é aquele parabólico refletivo, né? E aí você tem aí o conjunto de farol alto e farol baixo. O farol alto fica nesse aqui da ponta e ali no meio nós temos o farol baixo. E aí tem mais um outro farol. Ali na frente, bem aqui no comecinho, você tem um farol que ilumina em 45 graus quando você vira o volante, aquela lâmpada de curva, né? Então, virou o volante para o lado direito, acende aqui. Virou o volante para o lado esquerdo, acende do outro lado, melhorando a iluminação. O que eu posso dizer é que o conjunto se mostra muito eficiente, mas a gente vai mostrar na prática. Outra coisa que chama bastante atenção aqui nesse carro, as rodas. Rodas pintadas em preto piano com um visual bonito, né? Aliás, rodas aro 22 polegadas. Olha como é grande essa roda, né? Calçada aí com pneu 265 de largura, perfil 40. Podemos dizer que é uma medida verdadeiramente esportiva, mas tem mais coisas curiosas, como por exemplo o sistema de freio.
Aliás, freio a disco nas 4 rodas, discos ventilados e perfurados, que a gente sabe que são discos aí de alta performance. E tem mais, a pinça de freio aqui na frente é uma pinça da Brembo, com 6 pistões, ou seja, não economizaram em matéria de performance, de roda, pneu e freio. E tem mais coisa, esse espelho aqui. Óbvio, ele vai ter aqui o repetidor de seta, ele tem aqui a câmera na parte de baixo, para o sistema de visão 360, tem aqui alerta de ponto cego. Tudo isso a gente já viu de outros carros, mas se vocês prestarem bem atenção aqui nessa porção, tem um símbolo NFC. Para quê? Para em vez de você usar a chave, você usar aqueles cartões inteligentes, assim como vocês usam para entrar em prédios ou até mesmo em empresas, esse carro também tem a possibilidade de substituir a chave por um cartão inteligente que você aproxima aqui para destrancar o carro. Aqui atrás o conjunto de iluminação também não teve economia, tudo aqui iluminado em LED. Aliás, quando você chega aqui perto do carro e olha, é aquele vermelho profundo, é aquele tom bem homogêneo, não é aquela coisa às vezes meio falha que a gente costuma ver em alguns LEDs mais baratos. Não acontece isso nesse carro. O conjunto é bonito. Inclusive ele corta o carro de fora a fora, como vocês estão vendo, né? Então você tem aqui uma linha reta e essa outra aí que tem pequenas curvas. E ele se estende aqui para a lateral. Vocês estão vendo aqui que eu tenho iluminação de lanterna. A luz de freio também 100% em LED. Inclusive tem ali na parte superior também a indicação ali, o brake light, a terceira luz de freio. Luz de pisca sequencial em LED, ela corre de dentro para fora como acontece lá na dianteira. E até mesmo a luz de ré em LED. Vocês devem estar perguntando, e luz de neblina traseira? Tem ali na parte de baixo também em LED. Aqui atrás a gente pode destacar mais algumas coisas, como por exemplo, o que significa o BYD? Está escrito Build Your Dreams. Apesar de ser uma empresa chinesa, ela entendeu que para conquistar o mundo ela tinha que ter uma mensagem forte e em língua inglesa. Exatamente isso, né? Construa seus sonhos. A gente também encontra aqui o símbolo EV mostrando que é um carro 100% elétrico. Lá do outro lado da tampa temos ali o nome do carro, TAN. E olha só, carro elétrico, claro, né, pessoal? Vai ter porta-malas com acionamento elétrico que você consegue fazer aqui pela chave de telecomando. E quando você abre a tampa, tem mais uma iluminação aqui em LED que serve também para iluminar a região próxima à tampa. E se você precisar, dá também para fechar a tampa pela chave de telecomando. E o que esse carro aqui tem sob o capô? Mas antes, como é que a gente abre esse capô? A gente conhece vários carros que você vai lá dentro do carro, libera o capô e depois tem que ficar procurando aquela trava horrorosa aqui na frente que você não sabe nunca onde está, né? Esse carro não tem essa trava. Você puxa 2 vezes a alavanca lá dentro e aí você já tem aqui a liberação da tampa do capô, muito mais fácil. E como vocês estão vendo, tem aqui amortecedores a gás e tem manta acústica. Aliás, eu perguntei para o pessoal da BYD por que tem manta acústica. E eles explicaram, mesmo sendo um carro elétrico, esse conjunto às vezes produz sons de baixa frequência, que algumas pessoas acabam até ficando um pouco incomodadas. Então essa manta está aí justamente para reduzir esse tipo de som. Mas aí você só encontra esse bocalzinho aqui, que é para você abastecer a água do para-brisa e só, mais nada. É isso, pessoal? Não necessariamente, porque isso aqui é uma capa que a gente já viu em vários outros carros, que você consegue retirar. Inclusive, aqui também tem manta acústica, porque aquela questão do som de baixa frequência. E aí você começa a ver outras coisas. De forma bem fácil, a gente consegue ver ali o reservatório do fluido de freio, né? Um carro elétrico tem que ter o sistema de fluido de freio, ainda que seja um freio elétrico. Você também encontra, deste lado de cá, aqui no cantinho, reservatórios para o sistema de fluido de arrefecimento. Inclusive 2 sistemas, eu já expliquei em outros carros e vou repetir nesse. Não é porque o carro é elétrico que ele não tem arrefecimento. Tem arrefecimento sim, porque os sistemas elétricos esquentam. E quando a temperatura está muito baixa, esse sistema faz ao contrário, ele aquece. E tem mais outra curiosidade. Ali do outro lado, tem uma bateria de 12 volts. Eu já expliquei para vocês que esses carros, além da bateria de alta capacidade que vai lá no assoalho, ele precisa ter uma de 12 volts para quê? Para conversar com os outros sistemas elétricos do carro, né? Farol, limpador de para-brisa, central multimídia, ventilação, que trabalha numa tensão de 12 volts. E na grande maioria dos carros, essa bateria é uma bateria ácida, convencional, aquela que a gente encontra em todos os carros. Só que aqui, aquela bateria de 12 volts, ela não é ácida.
ela também é de íons de lítio. Todo mundo pensa que bateria de carro elétrico é tudo igual, e definitivamente não é. Na verdade, pessoal, existem pelo menos 6 tipos diferentes de baterias que usam íons de lítio. Isso mesmo, a gente pensava que era tudo igual, mas não é. Entretanto, existem tipos mais comuns em automóveis. Normalmente, as baterias de íons de lítio que estão nos carros elétricos é um tipo conhecido por lítio, níquel, magnésio e cobalto. Tem até uma sigla para isso, NMC, a inicial desses 3 componentes. Entretanto, o carro da BYD usa uma bateria diferente, que é uma bateria de lítio ferro fosfato. Aí vocês devem estar perguntando, mas qual é a diferença? A primeira diferença está na disponibilidade desses materiais e até mesmo o impacto ambiental deles. Quando a gente pega as baterias mais comuns, que são essas de níquel, magnésio e cobalto, o níquel e o cobalto, além de serem materiais relativamente caros, eles causam um impacto ambiental muito grande. Essas baterias de lítio ferro fosfato, primeiro, você tem maior disponibilidade de ferro na natureza e o impacto ambiental delas é menor. É claro que existem diferenças entre essas baterias. As baterias mais comuns, que são essas do tipo NMC, elas têm maior densidade energética, ou seja, você consegue armazenar mais energia por um peso menor da bateria. Já a bateria desse carro, que é de lítio ferro fosfato, você tem uma menor densidade energética, ou seja, a quantidade de energia que você coloca dentro dela é menor por um peso maior de bateria. Então, por que usar esse tipo de bateria que tem menor potência em relação ao peso? Pessoal, existem, claro, algumas outras vantagens. Para começar, a questão da segurança. As baterias do tipo NMC, se você não controlar muito bem o processo de carga ou até mesmo de temperatura, elas podem iniciar um incêndio. Já esta bateria aqui é extremamente segura em relação a isso. Existem estudos que dizem que essa bateria não inicia incêndio até nas condições mais severas. Tem um outro detalhe também, o custo dessa bateria, pelos materiais serem mais abundantes, é menor do que o custo da bateria NMC. Outro fator que também é decisivo para a utilização dessa bateria, o ciclo de vida, ou seja, aquele ciclo de carga e descarga. Existem estudos que dizem que essa bateria aqui aguenta até 2.000 ciclos a mais de carga e descarga em relação à bateria NMC. Então tudo isso faz com que uma bateria como essa também tenha suas vantagens. No caso específico da BYD, pessoal, eles desenvolveram um processo construtivo dessa bateria em lâminas, não por acaso que ela chama Blade Battery. Pois bem, a BYD é mundialmente conhecida por desenvolver amplamente essas baterias e assim ela conseguiu tornar a bateria um pouco mais compacta, dessa forma armazenando um pouco mais de energia e diminuindo a diferença que existe entre a tecnologia de lítio ferro fosfato em relação à bateria NMC, que é a níquel, magnésio e cobalto. A gente até consegue constatar a evolução dessa bateria da BYD. Sabe por quê, pessoal? Esse carro que a gente está aí no Brasil hoje já está inclusive desatualizado em relação ao BYD Tan que existe lá fora. Já existe uma nova geração desse carro, inclusive com uma bateria mais potente. Mas só para vocês terem uma ideia, olha só. No ano de 2020, existia um modelo desse carro que a capacidade máxima da bateria era de 82,2 kWh. Esse daqui, que é o modelo 2021, ele tem uma capacidade de 86,4 kWh. E lá fora já existe um modelo atualizado, 2022, que tem uma bateria de impressionantes 108,8 kWh. Ou seja, vocês conseguem ver aí que num espaço de aproximadamente 3 anos, a bateria aumentou e aumentou bastante a sua capacidade. E como é que fica a autonomia do veículo? Pois bem, a BYD informa que a bateria tem uma capacidade máxima de 86,4 kWh. Se a gente considerar um consumo médio do carro de 21,6 kWh para cada 100 km, nesse caso, com essa capacidade, você vai rodar aproximadamente 400 km. Mas você tem que ter essa condição de consumo. E eu já digo para vocês que na estrada esse carro não atinge essa condição. Ele faz aproximadamente aí na estrada, com ar-condicionado ligado, até mesmo com uma condição moderada de condução, em torno de 23 kWh para cada 100 km.
Entretanto, se você tiver uma condição favorável de condução na cidade, com pouca demanda, várias paradas ou até mesmo ar-condicionado desligado, é bem possível que o modelo faça aí em torno até de 17 kWh para cada 100 km. Nesse caso, a autonomia vai passar dos 400 km, chegando ali perto dos 450. Então, é muito importante entender que a autonomia do carro elétrico vai depender do consumo dele. E o consumo dele está atrelado muito à topografia de onde você dirige, o uso de ar-condicionado e até mesmo a sua forma de condução. Num carro elétrico, grande parte do peso do veículo está destinado única e exclusivamente à bateria de alta capacidade. Só para vocês terem uma ideia, esse carro aqui pesa 2.489 quilos. Se a gente pegar modelos equivalentes em matéria de porte, vocês vão ver que esses carros pesam aproximadamente 1.800, 1.900 quilos. Agora, uma coisa que eu perguntei à BYD e eles não me responderam é quanto pesa a bateria nesse carro. Mas se a gente fizer uma conta relativamente grosseira, até mesmo comparando com outros veículos 100% elétricos, de porte parecido, vou dar um exemplo, o Audi e-tron, né? E como a gente sabe que essa bateria tem menor densidade energética, portanto ela é um pouco mais pesada, dizer que essa bateria pesa entre 600 e 800 quilos, nós não estamos errando muito. No Brasil ainda fala-se muito pouco do que nós vamos fazer com essas baterias de altíssima capacidade no futuro. Mas olha só, pessoal. Essas baterias num automóvel elétrico, várias montadoras, inclusive a própria BYD, dão garantia aí de 8 anos de funcionamento no veículo. E quando acaba esses 8 anos, essa bateria vai para o lixo? Não necessariamente. Por quê? Pode ser que a bateria não tenha mais capacidade para movimentar um veículo elétrico, que depende de muita energia. Porém, ela ainda poderá ser utilizada em outras aplicações. Vou dar um exemplo. Vocês não usam aí power banks para carregar os seus smartphones? Pois bem, é exatamente isso que pode acontecer com a bateria dos veículos. Elas vão se tornar power banks para residências. Evidentemente que a residência depende de menos energia do que o veículo. E aí ela tem um novo ciclo de vida que gira em torno de novamente 8 anos. Então uma bateria dessas vai ter um ciclo total de vida em torno de 16 anos. Porque mesmo não tendo capacidade para movimentar um veículo elétrico, ela pode funcionar como um sistema de apoio, principalmente quando existe falta de energia elétrica. E isso faz com que você tenha um processo mais sustentável. Existem alguns detalhes aqui que podem até impressionar, como rodas aro 22 polegadas e sistema de freios Brembo de alta performance. Agora, a suspensão do carro é até que bastante convencional. Bem verdade, suspensão totalmente independente aqui na traseira do tipo Multilink e independente na dianteira do tipo McPherson. Mas, considerando a faixa de preço onde esse carro está sendo vendido, a gente esperaria suspensões mais elaboradas. Por exemplo, do tipo 5-Link, 4-Link, que a gente consegue ver em carros de categoria premium, ou até mesmo uma suspensão do tipo Double Wishbone, quer seja na dianteira ou na traseira. Compartimento do porta-malas, como é? Pois bem, eu já vou começar destacando alguns recursos como uma tomadinha de 12 volts que a gente tem ali do lado esquerdo do carro, também tem ali a caixa de subwoofer do sistema de som, e quando a gente levanta aqui esse piso, a gente encontra algumas coisas, como por exemplo, esta bolsinha onde você tem um carregador portátil do carro para usar em locais onde você não tem o eletroposto. E aqui do outro lado nós temos aí um kit de reparo. Lembrando, pessoal, esses pneus aqui não são ranfletes, são pneus convencionais que quando furam você usa justamente esse compressor e o kit de reparo selante. Pois bem, o espaço aqui informado pela BYD é de 235 litros. Agora, o que não ficou claro é se esses 235 litros são com essa posição de banco ou com esta outra posição de banco aqui. Como vocês podem ver, a gente tem aqui diferentes posições. E eu vou dar uma dica importante para vocês. Vocês estão vendo essa alcinha aqui? Ela tem um sistema magnético que prende ela e evita que ela se movimente. Recomendo deixar ela sempre presa para evitar barulhos quando o carro passa em lombadas. E o espaço com a terceira fileira de banco rebatida. Primeira coisa é abaixar aqui um encosto de cabeça, para o banco poder dobrar sem problemas. Puxa a trava, libera o banco, prende a trava e rebate. Mesma coisa para evitar barulho. Pois bem, esse espaço informado aqui pelo fabricante é de 940 litros. Só que tá a cara, né? Que 940 litros é até a altura do teto.
Aquela altura do meio que normalmente os fabricantes informam, não está disponível aí pelo fabricante chinês. Com a segunda fileira de banco rebatida, sobe para 1.650 litros de capacidade, o que é muito bom. Só que tem duas observações. A primeira, não forma um assoalho totalmente plano. Vocês estão vendo que ali na ponta fica um pouco inclinado. E tem mais um detalhe, esse banco rebatido aqui, ele não fica travado. Você está vendo? Ele tem uma movimentação. Há muitos carros você trava o banco. Para que isso? Quando o carro se movimenta, evita que o sistema faça barulho. Isso pode causar um pouco de barulho, principalmente em movimentação de lombadas. Com 2,82 m no entre-eixos, existe um bom espaço aqui na segunda fileira. Inclusive, você tem vários ajustes. Aqui você consegue, por exemplo, ajustar a distância do banco. Se eu colocar ele todo para frente, vocês percebem aqui que meu joelho já encostou no banco. Se eu colocar tudo para trás, aí eu tenho um bom espaço. Você também consegue ajustar a inclinação. Olha só, esse banco está na máxima inclinação, eu vou colocar aqui o meu na máxima inclinação, isso fica bastante confortável. Você também tem aqui, ó, descansa-braço, com porta-copos e até mesmo um compartimento adicional. Você encontra também alça de segurança aqui no teto, luzinha para leitura, ganchinho para pendurar cabide e até mesmo saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro. E olha, os mais atentos vão observar aí, duas tomadinhas USB para carregamento de dispositivos. Entretanto, existem aqui alguns poréns. Como esse carro é um veículo 100% elétrico e normalmente as baterias são alocadas aqui no piso do veículo, isso faz com que o espaço para as pernas diminua. Vocês estão vendo aqui que as minhas pernas, elas não encostam no banco, elas ficam aqui um pouquinho flutuantes. Por quê? Porque o piso não desce por conta das baterias. E outra coisa, apesar de ter saída de ar-condicionado aqui atrás, não tem controle independente de temperatura. E eu estou destacando isso porque um carro dessa faixa de preço é muito normal que você encontre um controle independente de temperatura aqui atrás. Como sempre acontece em carros desse tipo, que tem 7 bancos ou 3 fileiras, esta última fileira de bancos aqui é sempre indicada para pessoas de baixa estatura e aqui não é diferente. Então o que eu fiz aqui? Esse banco aqui, eu deixei ele na posição mais para trás possível, usando todo o espaço ali na frente. Eu diria que é praticamente inviável qualquer pessoa ficar aqui com esse banco na posição mais recuada. Esse banco aqui do lado, ele tem um sistema que, como vocês estão vendo, ele vai para frente e vai para trás. Então quando você empurra aqui, você pode empurrar para facilitar o acesso. Mas eu já digo, não é muito prático de entrar aqui atrás. Ainda assim, se você trouxer até aqui uma posição intermediária, dividindo o espaço ali na frente com o espaço aqui atrás, vocês podem ver que eu até fico com um pouco de espaço. E aí é aquela história, você vai regular de acordo com as pessoas que estão sentadas. Mas se você recuar muito o banco, aqui já vai ficar bastante próximo. Ou seja, pelo menos você tem um ajuste para distribuir o espaço. Mas eu já digo, o ideal aqui atrás são pessoas com até no máximo 1,70 m. Posição aqui do motorista, mas vamos começar pelo acabamento. A porta, por exemplo, tem uma junção de vários tipos de materiais. Pessoal, os couros que a gente vê aqui nesse carro são sintéticos, tá? Então começando aqui em cima, o couro preto, que é suave ao toque com a costura, uma peça de plástico pintada em preto piano, uma outra peça de plástico parece ali alumínio, lembra alumínio, depois você tem esse material aqui no meio que lembra aí um tipo de notebook, depois você tem novamente o couro suave ao toque marrom onde você apoia o braço, e esta parte do meio para baixo da porta é aquele plástico duro que a gente já conhece de outros carros. Espaço ali para guardar algumas coisas você também tem, né? Inclusive uma borrachinha na parte inferior que ajuda a reduzir barulho se forem peças que podem vibrar ali dentro, né? Volante, também costurado em couro em 2 tons, né? Você tem um couro aqui preto na parte superior e um couro marrom aqui na parte do meio, né? O banco também tem várias junções aí de couros de cores diferentes, né? Então ele tem marrom, ele tem aqui preto, inclusive micro perfurado. E detalhe, o banco do motorista tem todos os ajustes elétricos, no caso aqui 2 posições de memória. O do passageiro também tem ajuste elétrico, porém não tem posição de memória. Mais alguns controles que a gente acha, aqui na porta, por exemplo, tem um botão para você poder fazer a abertura e fechamento da tampa do porta-malas. Estou destacando isso porque tem veículos que apenas abre, que abre e fecha. O volante também tem ajuste elétrico de profundidade e ajuste de altura, assim como o banco com controles elétricos. E por fim eu vou destacar um compartimentozinho que existe aqui do lado, bastante prático para você guardar coisas pequenas, como por exemplo uma carteira. A observação é que o acabamento da porta dianteira
é o mesmo acabamento que você encontra na porta traseira e ele também segue uma continuidade aqui no painel frontal do carro, né? Então o mesmo material que você tem na parte superior da porta você tem aqui no painel, a continuidade em preto piano, aquele detalhe que parece alumínio, inclusive tem uma fita de LED aqui que você consegue personalizar as cores, aquele notebook acompanhando e o plástico duro na parte de baixo. Um ponto que eu achei bem interessante nesse carro é a amplitude de ajuste do banco. Olha só, eu estou na posição mais baixa do banco, agora eu vou levantar o banco o máximo possível. Percebam que o meu joelho está quase no painel. Olha só, o banco chegou no limite. Esse joelho do lado de cá já encostou. E o volante, olha só o quanto ele vem. Moral da história. Por mais baixinho que seja o motorista, ele vai conseguir dirigir esse carro. Porque a amplitude de ajuste do banco e do volante vai permitir isso com muita tranquilidade. Dois detalhes interessantes sobre os vidros desse carro. Por quê? Os vidros traseiros laterais e o traseiro já são escurecidos de fábrica, você não precisa aplicar insulfilme, ele já tem o escurecimento. E esse vidro aqui dianteiro, apesar de não ter escurecimento, ele é um vidro laminado. Normalmente, vidro laminado é apenas o para-brisa, mas nesse carro aqui temos o vidro laminado. Para quê? Dois detalhes. Isso aqui ajuda também na redução de ruído e até mesmo na resistência, porque se esse vidro quebrar, ele não estilhaça e vira pedacinhos, ele fica no lugar assim como o para-brisa. Então isso é um diferencial que merece ser citado. E como que você sabe que o vidro é laminado? Pois bem, se a gente passar o dedo aqui na parte superior do vidro traseiro, você vai perceber que ele é uma peça contínua sem nenhuma diferença. Quando a gente vem aqui no vidro da frente, você passa o dedo, você percebe que tem uma depressão no meio. Por quê? É justamente esta laminação. O que é isso? Então nós temos uma película de vidro aqui fora, uma outra película de vidro aqui dentro, e no meio você tem um composto que lembra aí uma espécie de plástico, que é justamente essa lâmina que aumenta a resistência do conjunto. Então é como se fosse um sistema de sanduíche aqui, com dois vidros e essa lâmina de plástico no meio, que aumenta a resistência e também reduz ruído. Quais são os comandos que o motorista tem à disposição aqui no volante? Começando pelo lado esquerdo, a parte superior, você tem um botão para acessar as câmeras 360 graus, vou mostrar isso com o carro dirigindo. Um botão para girar a tela do multimídia, mais botões aqui na parte inferior do lado esquerdo para o controle de cruzeiro adaptativo, lado direito, parte superior, o botão para acessar funções do telefone e lado direito, a parte inferior, os botões para você poder configurar o painel à frente do motorista. Esse painel tem várias opções, começando aqui por uma onde a gente consegue configurar o estilo do painel. Você escolhe aqui 3 temas diferentes, tem esse que é o clássico, tem esse tema aqui que é um tema mais moderno, um pouco mais futurista, e você também tem esse outro tema que ele é um pouco mais clean, mais limpo para quem não quer tanta informação. Além desses temas que você pode escolher, você pode interagir com outras coisas aí do veículo, como por exemplo, se você quiser informações referentes ao computador de bordo, você tem aqui a recuperação de energia, total energia gasta, né? Então você tem a média total de energia do carro. Você tem aqui a velocidade média da condução, você também tem aqui o tempo de condução, você consegue ver aqui os últimos 50 km, o consumo médio do carro, indicação de pressão dos pneus para você poder fazer a setagem e até mesmo a autonomia do veículo, ou seja, está tudo bem fácil aqui ao alcance de um botão. Você ainda tem interação com o sistema de climatização, onde você consegue aumentar e diminuir a ventilação e até mesmo a temperatura do carro, e até mesmo assistência de velocidade. E se eu tiver algum erro, vai aparecer aqui nessa tela como uma indicação. Ou seja, todas as configurações são feitas diretamente pelo volante. E por fim, nós temos esse menu, que quando você vai fazer uma aceleração você consegue cronometrar, mas isso a gente vai mostrar no nosso 0 a 100. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar para vocês aqui os recursos interessantes que a gente tem nessa central multimídia do BYD TAN, que é bem diferente. Para começar, olha que legal, você tem um botão aqui que você consegue girar a tela da central a partir do volante, ou até mesmo na própria tela da central, você tem um outro botão que volta lá na posição, então você consegue usar na horizontal ou na vertical. Essa central roda sistema operacional Android, por isso vocês estão vendo esses ícones que já são conhecidos de outros smartphones. Então a gente tem, por exemplo, aqui o Waze, que você consegue colocar em tela inteira. Claro que para você usar o Waze, essa central ela tem que estar conectada numa rede de dados, uma vez que ela não tem conectividade embarcada. Para isso, você tem um menuzinho aqui em cima para você ligar a central
na rede Wi-Fi roteada aqui do seu smartphone. Outras coisas que a gente pode mostrar é que o sistema de climatização do carro também é totalmente controlado pela central multimídia. E olha, você tem aqui ventilação e aquecimento dos bancos dianteiros em 2 níveis, que você controla de forma independente. Você tem um sistema de purificação de ar, onde você consegue ligar e desligar um ionizador e até mesmo um filtro de partículas, entre outras configurações mais avançadas do sistema de climatização. Mas tem muito mais coisas aqui. Você tem um menu aqui dedicado para várias funções do veículo. Inclusive, todos os sistemas de assistência à condução, como o Smart Pilot, o sistema de permanência de faixa, leitura de placas, o sistema de frenagem de emergência, tudo isso você configura diretamente pela tela da central multimídia. Você também tem configurações avançadas do carro, como, por exemplo, a iluminação ambiente do veículo, que você consegue escolher diversas cores e até mesmo controlar a intensidade ou ainda as regiões que você quer de forma individualizada. Você ainda tem, por exemplo, funções avançadas dessa central, como configurações de funções de condução. Então você tem um menu dedicado ou você tem esses ícones rápidos para você, por exemplo, conseguir ligar e desligar a permanência de faixa, o ponto cego, o controle de cruzeiro com permanência de faixa inteligente, o sistema de antipatinagem, o controle de descida, ou seja, você consegue tudo isso através dessa tela aqui e você ainda consegue configurar quais são os seus ícones preferidos. Outra coisa que a gente também pode destacar nessa central, pessoal, é a possibilidade da gente parar os aplicativos. Então você tem aqui um menu onde todos os aplicativos que estão abertos, você consegue fechar exatamente como você faz num sistema Android, né? Você fecha as aplicações. E tem umas coisas interessantes, como por exemplo, a câmera dashcam embarcada. Olha só, ela aqui nesse momento ela está registrando a informação à frente do carro e tudo isso fica guardado numa galeria de vídeos. Esses vídeos são gravados num micro SD que você instala num slot aqui embaixo do descansa-braço. Ah, mas e se eu quiser fazer outras coisas com essa câmera? Dá também. Você tem aqui um aplicativo de câmera, onde você consegue, em vez de usar a dashcam como aquele registro de trânsito, você consegue usar ela como, por exemplo, um registro fotográfico ou até mesmo um registro de vídeo, sem aquelas informações do dashcam. E ele ainda pode alternar aqui de modo para usar a câmera interna para você gravar o que acontece dentro do carro ou fazer fotos dentro do carro. Muito legal isso. Então você tem as duas funções. Esse que é um gravador do que está acontecendo ou ainda a função do DVR, que aí sim são registros de ocorrências de trânsito que ficam sempre armazenados. Então, como a gente está vendo, é uma central bem diferente do que a gente está acostumado aí nos outros carros, com diversos recursos diferentes. Hora da gente dirigir aqui o TAN, pessoal, sistema de chave presencial. Quando você aperta o botão de partida que fica aqui no câmbio, não faz nenhum barulho. O que acontece é que o painel liga, né? À frente do motorista tem uma animação e a central multimídia também liga. À frente da alavanca do câmbio nós temos ali 2 porta-latas, inclusive um lugar legal aqui para você poder deixar a chave, né? E aí você tem uma tampinha que faz aí um acionamento suave. No momento que você engata a ré, ele já coloca aquela imagem Bird View, montada pelas 4 câmeras que o carro tem, e a imagem traseira, que vocês estão vendo a linha de guia dinâmica. Agora, você tem opções de câmeras aqui. Quando você aperta este botãozinho, ele abre as várias opções, como por exemplo, você tem aqui uma exibição em 3D do veículo. Olha só, você consegue ver o carro em 3D, e aí você consegue ver tudo que está em volta do carro. A gente já viu isso em outros modelos, mas é um recurso relativamente raro aí nos carros. Você também tem aqui uma visão dianteira sem distorção, visão traseira sem distorção, rodas do lado esquerdo, rodas do lado direito, dianteira grande angular, traseira grande angular e o alinhamento das rodas. Então dessa forma você consegue usar a melhor imagem aí para fazer a manobra. Vamos colocar nessa condição aqui sem distorção e vamos lá para a nossa manobra. Linha de guia dinâmica, como vocês estão vendo, ajuda a mostrar o caminho pelo qual o carro vai passar. Ó, lá atrás a gente tem uma árvore, vamos em direção a ela para ver os sensores de estacionamento funcionando. Vou aproximar um pouquinho mais. E olha só, sensor de estacionamento aqui já dá indicação, inclusive mostra aqui na imagem também Bird View o obstáculo. Dessa forma você consegue realizar manobras bem seguras.
E quando você põe drive, né, para ir para frente, você também tem a linha de guia dinâmica e a imagem dianteira, ou seja, você vai sair numa via movimentada, essa imagem ajuda a ver também a posição do trânsito. Agora é hora da gente fazer aqui o nosso teste de tachão e lombada, lembrando que esse carro aqui tem um ângulo de entrada de 22 graus, ângulo de saída de 20, e a gente tem uma altura em relação ao solo de 15 centímetros. A gente vê que não são números assim tão expressivos quando a gente fala aí de produtos que estão nessa linha de SUVs. Entretanto, é um veículo mais alto do que um sedã. Vamos ver aí como é que o carro se comporta. Lembrando que esse carro tem roda aro 22 polegadas e um pneu de perfil baixo. Então, vamos passar devagar nos tachões para não causar nenhum tipo de dano aí tanto às rodas quanto aos pneus, né? Afinal de contas, é um desenho bastante esportivo. Então, vamos bem devagarzinho aqui só para ter uma ideia. Bom, pessoal, eu posso dizer para vocês o seguinte. A suspensão até que tende a ser macia, né? Porém, como o pneu é um perfil muito baixo, ele não ajuda muito nessa questão da suavidade. Isolamento acústico, para um carro dessa faixa de preço, eu vou dizer que deixou um pouquinho a desejar. Eu escuto aqui dentro alguns barulhos de acabamento. Mas como vocês estão vendo, ó, a câmera 360 graus continua ligada, então a gente consegue ter a imagem aí dos obstáculos. Vamos ver aqui a primeira lombada a 30 por hora, como é que o veículo se sai. Vamos lá? Na primeira lombada ele até que passou bem, eu não senti nenhuma fragilidade de conjunto ou tentativa de bater ou raspar, mas que tem alguns barulhinhos de acabamento aqui dentro, e isso fica um pouco perceptível. Vamos ver a segunda lombada a 30 por hora, também passou bem, não tivemos problema aqui nem com o carro querendo bater ou raspar. Então a vantagem de você ter veículos nessa categoria é justamente essa melhor mobilidade no Brasil. Vamos ver agora o piso desnivelado e a terceira lombada a 30 por hora. Novamente aquela questão de alguns detalhes de acabamento aqui dentro. Também passou bem aqui na terceira lombada, então a gente está vendo que para Brasil a suspensão pelo menos está conseguindo encarar com uma certa tranquilidade os obstáculos. Quarta e última lombada a 30 por hora. Olha, passou todas as vezes muito bem. A parte de isolamento acústico deixa um pouquinho a desejar. A suspensão não chega a ser desconfortável. Apenas o pneu de perfil baixo não ajuda muito nisso. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Como esse carro tem as várias câmeras, vou mostrar para vocês aqui como a gente faz o alinhamento da guia. Então vocês estão vendo aqui o lado direito do carro. E aí como é que a gente arruma o carro? A gente coloca a roda aqui no limite do cimento da guia, tanto a dianteira quanto a traseira. Ó, como vocês estão vendo ali, ó, a roda fica exatamente, um pouquinho mais para fora aqui para a gente conseguir fazer o alinhamento, isso aqui. Então a gente tem o alinhamento com o cimento da guia para poder fazer a nossa manobra aqui de fim de rua. Então vamos lá, vamos até o nosso ponto de referência. Vou até mudar aqui para uma imagem dianteira para vocês poderem ter mais noção do que a gente faz. Para aqui, volante. Uma volta, quase uma volta e um quarto, um pouquinho mais que uma volta e um quarto de volante. Aí a gente vai até o limite da guia. Vocês podem ver por essa imagem que aqui o carro já virou praticamente os 90 graus. É um carro grande, né? Então ele já foi bem aqui nessa manobra. Mas vamos até encostar o pneu na guia, ó. O pneu encostou. Se a gente colocar aqui a imagem dianteira, vamos voltar um pouquinho para poder desvirar o volante com segurança. Sensor de estacionamento acusando o obstáculo. Vocês conseguem ver aqui a proximidade. E vamos concluir aqui a nossa manobra. Olha aqui. Na conclusão da manobra, a gente percebe que o carro sai aqui bem deslocado para a esquerda, né? Então acabou usando bastante espaço, ainda que a primeira parte da curva tenha sido boa. De toda forma, considerando o tamanho do carro, ele está dentro da média desses veículos, mas ainda assim você precisa de bastante espaço para manobrar. O que ajuda bastante são as várias câmeras que ele tem à disposição. E aí, com essa tela grande aqui a gente tem vídeo em movimento? Pois bem, pessoal, aqui vocês estão vendo que eu já abri o navegador, né, aquele browser que a gente tem de navegação, coloquei aqui na página do YouTube do Comprecar TV. Infelizmente não tem um aplicativo direto do YouTube, então você tem que usar a navegação. Vou maximizar a tela, vamos ver se o sistema funciona com o carro em movimento? Então vamos lá. O vídeo está sendo reproduzido, lembrando, né,
que eu tive que rotear a internet do meu smartphone para poder ter a internet aqui na tela da central multimídia. Então ele usa a conexão de dados no meu telefone, mas como vocês estão vendo, a gente está com o carro aqui em movimento e o vídeo continua sendo reproduzido, né? Isso é uma coisa que geralmente os veículos não oferecem. Vou aproveitar, inclusive, vamos rotacionar aqui a tela, vamos ver se, olha só, ele rotaciona já automaticamente. Claro que a imagem é horizontal, então ela vai ficar menor, mas se a gente voltar ela aqui para horizontal, então, como a gente está vendo, no caso do BYD TAN, a gente tem sim a imagem em movimento na central multimídia. Agora vamos dirigir o carro na estrada e ter uma ideia aí do consumo de energia e também dos sistemas de assistência à condução. Para isso, eu vou acessar aqui o computador de bordo via central multimídia. Você tem aqui um menu dedicado à parte de energia. Você tem até mesmo um modo de recuperação de energia. Tem um modo padrão e esse aqui que recupera mais energia, né? Você também tem outras informações. Aqui ele vai mostrar um gráfico de como foi o consumo. Aqui a gente tem informações mais detalhadas. Vocês estão vendo que a gente está com um consumo médio ali de quase 22 kW para cada 100, velocidade média zerada, tempo de condução zerado. A gente também tem essa informação no painel aqui à frente do motorista, onde a gente consegue ver tudo isso. Pois bem, a gente tem um modo de condução esportivo e o modo eco. Eu vou usar o carro no modo eco porque a gente quer ter uma ideia efetivamente aí da autonomia do carro e tudo mais. Para isso, eu vou até acessar aqui via o computador de bordo. Olha só, ele está com uma autonomia de 394 km, vocês estão vendo que a gente só gastou 2% da bateria. Vamos rodar com o carro e vamos ver como é que vai ser o consumo numa situação puramente rodoviária com ar-condicionado ligado, dirigindo de forma moderada. Bom, hora da gente pegar a estrada, carro 100% elétrico, a gente tem aquela coisa da aceleração com uma ótima disponibilidade. Então qualquer toquinho que você dá no acelerador, você já vê que a resposta é muito rápida, muito pronta, né? Outro detalhe também, carro elétrico não tem marcha, né? Os motores elétricos estão ligados diretamente às rodas e isso entrega aí uma resposta muito rápida. Aqui com o asfalto bem lisinho, aí a gente já consegue ver que a suspensão é bem mais confortável e também o isolamento acústico, quando você não tem desnível no chão, né, ou qualquer tipo de rugosidade, a gente percebe claramente que aí sim nós temos um conjunto bastante silencioso. Vou aproveitar para ligar aqui os vários assistentes que esse carro tem. Aqui no console você tem alguns mais diretos. Então você tem um botãozinho aqui, quando você aperta, você ativa o sistema aí de aviso de saída de faixa. Você tem mais um outro, quando você aperta aqui, você liga o indicador do ponto cego nos espelhos, mas você tem mais assistentes. Para você conseguir ver todos eles, você tem aqui esse menu de drop-down, você pode vir aqui nesse comando Edit, e aí você tem aqui sensor de estacionamento, alarme, você tem aqui a recirculação, o ESP, o farol automático que vocês vão conseguir usar à noite, e esse ICC é o controle de cruzeiro inteligente que também centraliza o carro na faixa, além do controle de tração. Bom, para você poder usar tudo isso, você tem que acionar o controle de cruzeiro adaptativo, e isso você faz aqui no volante. Apertando o botão, você programa a velocidade que você quer. Eu vou colocar aqui, ó, 120 km por hora, que é o que a rodovia permite. Escolher a distância em relação ao veículo da frente, você pode ver que eu posso colocar uma distância maior ou uma distância menor, vou deixar na distância menor. Temos aí um caminhão à nossa frente, você pode ver que ele está mantendo a velocidade mais baixa para ficar na distância que eu escolhi. Agora eu vou mudar de faixa para uma faixa mais livre e o que o veículo vai fazer? Vai acelerar automaticamente até 120 km por hora. Ele está fazendo isso de forma suave, por quê? Porque eu estou no modo de condução econômico. Então, ele está usando uma resposta mais lenta por conta do modo de condução. Se eu alterar o modo de condução, essa resposta aí do controle de cruzeiro adaptativo será mais ágil. Bom, aqui além do controle de cruzeiro adaptativo, a gente tem um sistema de permanência de faixa. Ele é bem sutil, mas ele mantém o veículo no centro da faixa. Olha só, a gente vai começar uma pequena curva aqui na estrada agora. Olha o volante atuando. Vocês conseguem ver que ele mantém o carro no centro da faixa, né? Que é aquele ICC. Então, além do controle de cruzeiro adaptativo, você tem a função
de centralização. Só que se você ficar muito tempo sem botar a mão no volante e ele perceber, ele vai dar um alerta e vai avisar você. Muito tempo sem fazer nada, ele desabilita o sistema por uma questão de segurança. De toda forma, auxilia bastante em longas viagens. Bom pessoal, esse carro tem aquela câmera que registra tudo o que acontece à frente do carro. Se você vier aqui no ícone do DVR, você pode ver que ele já está filmando e gravando essas imagens. Inclusive essas imagens são armazenadas aqui nessa pasta. Então tudo que está acontecendo, ele vai criando aí bloquinhos de vídeo. Agora, e se você quiser registrar uma coisa específica da estrada? Imagine que você queira fazer uma foto. Tem como? Tem. Você vem aqui no outro aplicativo câmera. Nesse aplicativo câmera você pode escolher se você quer filmar um determinado momento ou se você quer fazer uma foto. Aqui eu vou fazer uma foto. Então, basta apertar aqui o botão, ele fez a foto. E ó, essa foto já foi lá para a galeria. Então você consegue ter acesso a essa imagem depois. Não, eu quero fazer uma outra foto. Vi um carro, vi um caminhão, quero lembrar de uma placa, de alguma coisa. Vou até fazer isso, ó. Vou entrar atrás aqui de um veículo. Vocês estão vendo que ele está registrando tudo. Chegar aqui um pouquinho mais perto e vamos fazer a foto agora, ó. Aqui, apertar o botãozinho. Pronto, fez a foto. Olha só, tenho aqui o registro. Então, você consegue fotografar e se você quiser filmar um determinado momento, basta você alterar aqui para o modo de câmera, apertar o botão REC, aí ele vai fazer um filme específico do tempo que você está pedindo e vai também guardar na galeria. Vamos aproveitar então para fazer um filme aqui do retorno, onde a gente testa aqui os carros na estrada, no nosso trecho aí de consumo geralmente. Como vocês estão vendo, a gente consegue ter uma imagem muito legal aqui nessa câmera de registro e aí ele vai filmar enquanto você não desligar aí. Inclusive é uma imagem muito bonita aqui da rodovia Castelo Branco, o trecho que normalmente a gente usa para fazer os nossos testes de consumo. Vamos conferir como é que ficou aqui o consumo nesse trecho. Eu resetei ali o Trip A, ó, vocês estão vendo que o Trip A está com 33,7 km para a gente conseguir fazer a média de consumo. Aqui na central multimídia, usando aqui o registro de gráfico, ele está dizendo que o consumo médio da bateria foi de 264,4 watt-horas por quilômetro. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui e tirar um print screen desta parte da tela, ó, fazer um screenshot, gravou aqui a tela para a gente poder usar depois. Também temos aí o computador de bordo à frente do motorista. E aqui a gente tem um número um pouquinho diferente do que está na central multimídia. Ele está dizendo que os últimos 50 km o consumo foi de 27,3 kWh para cada 100 km. O que é bem diferente do consumo no WLTP, né? Que informa aí 21,6 kWh para cada 100 km. É normal isso, porque na estrada o carro acaba consumindo mais. Então a gente está com 88% da bateria e a gente rodou aí quase 34 km. Lembrando que quando a gente veio para a estrada, a gente estava com 98% da bateria, ou seja, na estrada o consumo é maior. Em matéria de desempenho, esse carro vai muito bem. Por quê? Ele tem dois motores elétricos, né? Um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. O motor elétrico do eixo dianteiro tem uma equivalência de 245 cavalos com um torque máximo de 330 Nm. Só esse motor já é bastante coisa, mas ainda tem um motor elétrico ainda mais potente no eixo traseiro, que equivale a 272 cavalos com 350 Nm. Ou seja, a potência combinada é de 517 cavalos e um torque máximo combinado de 680 Nm. Então, mesmo pesando quase 2,5 toneladas, o 0 a 100 do modelo acontece em apenas 4,6 segundos. Esse é o número oficial aí do fabricante, mas a gente vai testar isso na nossa aceleração de 0 a 100 e mostrar para vocês. Só que a velocidade máxima desse carro aqui é limitada eletronicamente em 180 km por hora. Motivo: preservar a vida útil e até mesmo a autonomia do veículo. Vamos lá para o nosso teste de aceleração de 0 a 100, pessoal, mas aqui eu vou fazer algumas coisas diferentes. Para começar, eu vou usar a câmera do próprio carro para gravar a nossa aceleração. Já apertei aqui o REC, ela já começou a gravar aqui a nossa aceleração. Eu também vou colocar aqui o carro no sistema aqui do Acceleration Timer, que o próprio carro tem. Para isso, ele pede para a gente mudar o carro aqui para o modo Sport. Agora vamos engatar aqui o carro em Drive e vamos lá. Vamos fazer a nossa aceleração de 0 a 100. Vamos ver como é que ele vai? Vamos lá, pisando tudo, saída é bruta. É rápido o carro.
E olha só, a gente conseguiu um 0 a 100 na nossa câmera em 4.68, mas o carro diz que fez em 4.39. Vamos aproveitar para copiar e backupear essas imagens que a gente fez aqui no carro. Para isso, você vem aqui no menu álbum, você tem aqui as imagens, ó. Eu vou selecionar todas as imagens que a gente gravou, inclusive o print screen que a gente fez da tela. E agora eu vou vir aqui no menu copiar e eu posso escolher se eu quero no SD card ou no pendrive. Eu vou copiar aqui no pendrive. E olha só, ele já está fazendo a cópia de todas as imagens que a gente fez. Então vocês estão vendo aqui que a operação da central multimídia é muito próxima àquela que você vai fazer num tablet ou num smartphone. Uma coisa diferente que você tem aqui é a possibilidade de usar as câmeras 360 com o carro em movimento na estrada, em velocidades maiores. Basta apertar aqui o botão do volante, olha só, já temos a imagem. E detalhe, eu posso colocar aqui a imagem, por exemplo, na vertical, ele abre até mais telas. Então a gente tem aqui, ó, 360 graus visto de cima, rodas do lado esquerdo, lado direito, e aqui a gente consegue escolher a câmera da frente com a linha de guia, a câmera de frente grande angular, ou até mesmo a câmera traseira. Muito interessante isso, porque a maioria dos carros que tem o sistema de câmera 360 não permite que você use em velocidade de rodovia. Geralmente o sistema só está disponível em baixa velocidade, ali na casa de até no máximo 20 km por hora. Mas aqui você usa em qualquer faixa de velocidade. Agora vamos ver como é que é a iluminação noturna do BYD TAN. Essa posição que vocês estão vendo é a posição de lanterna. Ligando aqui o farol, temos uma boa iluminação. Quando a gente comuta o farol alto, também a gente vê um processo bastante homogêneo. Mas tem mais coisas aqui, porque quando você vira o volante para o lado esquerdo, ele acende uma luz em 45 graus. Essa luz também acende quando você dá seta. Isso acontece também do lado direito. Agora tem mais coisa aqui, porque além do farol alto, você tem o ajuste de altura do facho do farol. Porém, esse ajuste ele é feito na tela da central multimídia dentro de um menu de setagem do veículo. Então algumas pessoas pensam que esse carro não tem o ajuste, mas ele tem, feito pela central multimídia. O interior do veículo até que tem uma boa iluminação. Então a gente tem o console iluminado, temos aqui os botões do volante também. E aqui à frente do passageiro a gente tem aqui o nome da marca, né? O BYD escrito Build Your Dreams. Agora, você consegue ter uma outra iluminação aqui no carro. Via a tela da central multimídia, você consegue escolher uma intensidade de LEDs que cortam todo o painel e as laterais de porta. E o detalhe é que além de você poder escolher a intensidade dessas luzes, você também consegue mudar os tons. Então você tem toda uma palheta completa de cores, onde você consegue colocar verde, você consegue colocar, por exemplo, aqui um amarelo, ou ainda um vermelho, uma iluminação branca, uma iluminação roxa, ou seja, você tem várias cores que você consegue usar aqui dentro do interior do carro, personalizando. E o detalhe interessante é que você pode ainda configurar a parte dianteira e a parte traseira de formas diferentes. Então a frente fica com uma cor e a parte de trás com outra, ou então todo o carro com a mesma cor. O sistema de som desse carro é assinado por uma empresa chamada Dirac. Muito provavelmente você nunca escutou falar nessa empresa, mas olha, é uma empresa conceituada. Ela é sueca, nasceu aí em 2001. O objetivo dela é trabalhar com processamento de áudio, ou seja, usando algoritmos, você processa toda a informação que chega no alto-falante para entregar o mínimo possível de distorção. É um processo, digamos assim, digital de tratamento, né? Essa empresa, pessoal, ela presta serviço para várias outras marcas, como por exemplo, Rolls-Royce, a própria Volvo, a BMW e até mesmo a Harman, que faz aí fornecimento de caixas acústicas, já utilizou a Dirac. Não é por acaso que esse carro aqui, quando você tem um sistema de som, você tem dois modos de virtualização que criam efeitos diferentes. Portanto, é um som que tem uma qualidade interessante, não necessariamente potência, mas em matéria de definição sonora, ele é bem interessante. E para a gente poder aqui concluir o nosso vídeo, temos que ter o preço do veículo. Pois bem, preço público sugerido com todos os equipamentos que vocês estão vendo aqui, não existem versões ou opcionais, é de R$ 519.990. Definitivamente não estamos falando de um carro barato ou acessível. E considerando esse preço, que conclusão que a gente pode tirar?
Não podemos negar muitas coisas positivas que a gente viu aqui no veículo, a começar de uma bateria, de uma tecnologia diferente que permite maior durabilidade. A gente viu que a performance dele também é muito boa, ele tem recursos internos que normalmente a gente não encontra nos outros carros, uma central multimídia diferente, pouquíssimos carros no mercado brasileiro oferecem aí 7 lugares, ainda mais um carro 100% elétrico. Então, tem coisas bem interessantes. Outra coisa que eu também quero destacar é a garantia desse carro, que é de 5 anos ou 500 mil quilômetros. A gente conhece outros carros com garantia de 5 anos, mas geralmente essas garantias aí são de ou 100 mil quilômetros ou 150 mil quilômetros. Esse aqui é 5 anos ou 500 mil quilômetros. E a garantia da bateria é de 8 anos sem limite de quilometragem, para vocês verem como a empresa põe fé aqui na bateria que fornece nesse veículo. Agora, nem tudo é maravilha aqui no carro e existem claramente alguns pênaltis. Eu vou começar em relação ao posicionamento desse veículo, considerando o preço que é cobrado por ele. Se a gente for olhar veículos nessa faixa, faltaram algumas coisas importantes aqui, como por exemplo, um sistema de parque assist. Até tem um sistema de câmeras legais, mas nessa faixa de preço poderia ter um parque assist, poderia ter um controle independente de temperatura na segunda fileira, que normalmente a gente costuma ver isso em vários carros, até de faixa menor do que esse, e ainda saída de ar-condicionado diretamente na terceira fileira, que ele não tem. Também a gente percebeu aí que tem esse probleminha ainda de algumas coisas da central multimídia, como por exemplo, não tem integração Android Auto e Apple CarPlay nativa. Também tem aí alguns bugzinhos na central. Quando a gente maximiza o Waze, a gente perde a função de volume. E ainda posso até dizer que do ponto de vista construtivo, esse carro não tem aquela construção que a gente costuma ver em carros de categoria premium mesmo, como por exemplo Mercedes, Audi e outras marcas, A gente tem aqui ainda uma construção que às vezes precisa ser um pouquinho aprimorada. Agora, uma coisa que me incomodou, e me incomodou bastante, é o processo de carregamento desse carro aqui. Ele usa aí o conector que pode ser usado numa C tipo 2 ou até mesmo o CCS tipo 2, que é o de corrente contínua. No CCS tipo 2 de corrente contínua, esse carro pode ser carregado com potências de até 110 kW, o que é muito bom e muito rápido. Porém, no AC tipo 2 é onde o pênalti começa. Porque aqui a capacidade máxima de carga que você pode colocar no carro é 7,4 kW e isso é muito baixo. A maioria dos carros elétricos aceita 11 kW e como nós já mostramos aqui no canal, existem já alguns que aceitam 22 kW, a exemplo do Audi e-tron. Então imagine você, está andando aí na estrada, parou num carregador AC do tipo 2 que tem 22 kW, você vai só conseguir colocar 7,4 kW numa hora. Então você vai ter que ficar 2 horas para colocar menos de 15 kW e isso numa bateria desse tamanho é muito pouco. Outro pênalti, o carregador portátil que acompanha o carro tem uma potência baixíssima de apenas 1 kW. Então se a bateria estiver praticamente vazia e você tiver que carregar com aquele carregador portátil, são apenas 80 horas para você carregar completamente a bateria, o que fica muito ruim. Então o processo de carregamento aqui no AC do tipo 2 deveria ser melhor. Outro ponto interessante é que quando você compra esse carro aqui, você já ganha um carregador wallbox para instalar aí na sua residência de 7,4 kW. Desde que a sua residência consiga suportar essa carga, você usando esse carregador, no caso, por exemplo, se você deixar o carro carregando aí durante 10 horas, você vai carregar aproximadamente 74 kW, o que é um pouquinho menos que a bateria completamente carregada. A bateria é uma bateria de 86, 74 a gente pode dizer que seria aproximadamente 90% da bateria. Espero que vocês tenham gostado aqui da matéria. E se sobrou ainda alguma dúvida, por favor, deixe o seu comentário aí no vídeo, que a gente pega, encaminha isso aí para a BYD e até, quem sabe, faz aí um outro vídeo esclarecendo essas dúvidas. Portanto, o seu joinha é importante para a gente saber que você está aprovando aqui o trabalho e se você não se inscreveu, faça isso, porque eu garanto para vocês, material completo assim, só no YouTube do Comprecar TV, comigo Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar,
Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.